O filme Toma, intitulado A Bolsa ou a Vida, apresenta uma narrativa intensa que se desenrola entre o drama psicológico e a ação, explorando a complexidade das escolhas humanas diante da ganância e da sobrevivência, iniciando com a abertura impactante em que o personagem principal se vê forçado a tomar decisões extremas que desafiam tanto sua ética quanto sua sanidade. E desde os primeiros minutos percebemos a habilidade do diretor em utilizar a cinematografia para criar uma sensação constante de tensão e urgência, onde cada enquadramento é calculado para refletir o estado emocional dos personagens. A câmera muitas vezes se aproxima de detalhes aparentemente insignificantes, como o tremor das mãos ou o brilho nos olhos, transmitindo a ansiedade e a vulnerabilidade de quem se encontra entre a perda e a salvação. A narrativa prossegue explorando o conflito central que gira em torno de um roubo que deu errado, e a partir desse ponto, o roteiro desenvolve uma teia complexa de relacionamentos, traições e dilemas morais. Cada cena é cuidadosamente construída para não apenas avançar a trama, mas também para aprofundar o entendimento do espectador sobre as motivações internas de cada personagem. A sequência em que o protagonista enfrenta os antagonistas em um beco estreito, com a iluminação noturna refletindo sombras longas e distorcidas nas paredes, exemplifica a mescla de estética visual e tensão dramática que permeia todo o filme. Além disso, o uso de som ambiente, desde passos ecoando até o ruído de sirenes ao fundo, intensifica a sensação de perigo iminente, criando uma experiência quase sensorial. A complexidade do enredo é enriquecida por subtramas que exploram a relação do protagonista com sua família, colegas e mesmo desconhecidos, mostrando como suas escolhas individuais reverberam em múltiplas camadas de consequência. A cena em que ele retorna para casa após o incidente principal revela não apenas cansaço físico, mas também o peso psicológico de suas ações, com diálogos que, embora mínimos, transmitem uma profundidade emocional considerável. Comparando-se com outros filmes de temática similar, A Bolsa ou a Vida se destaca pelo equilíbrio entre ação e introspecção, evitando o clichê do herói invencível e apresentando personagens vulneráveis e moralmente ambíguos, o que torna cada decisão tomada no decorrer da história carregada de tensão realista. Em termos de gírias, expressões e linguagem corporal, o filme captura com fidelidade a realidade do submundo retratado, e essa atenção ao detalhe aumenta a autenticidade da narrativa. Além disso, o diretor utiliza flashbacks pontuais não apenas para fornecer contexto, mas também para explorar memórias traumáticas que moldam o comportamento dos personagens, tornando o espectador parte ativa da análise psicológica em andamento. As cenas de confronto são coreografadas com precisão, evitando exageros e priorizando a tensão dramática sobre a pura violência física, e isso contribui para que a ação nunca se torne gratuita, mas sim carregada de significado dentro da narrativa. A simbologia visual também é recorrente, desde objetos cotidianos que ganham um significado maior dentro da história, até cores específicas usadas para indicar mudanças emocionais ou morais, e a cena em que o protagonista hesita diante de uma escolha crucial é iluminada de forma a refletir suas dúvidas internas, mostrando como o design de produção se integra intimamente com o roteiro e a direção. A trilha sonora merece destaque por sua sutileza, utilizando notas minimalistas que acompanham o ritmo da narrativa, reforçando tensão sem se tornar intrusiva. Momentos de silêncio são igualmente poderosos, permitindo que o público sinta o peso das decisões e a incerteza do futuro. Outro ponto interessante é a maneira como o filme aborda a ética e a moralidade, não oferecendo respostas fáceis, mas sim colocando o espectador em posição de julgar cada ação e ponderar sobre limites pessoais. O arco de transformação do protagonista é convincente, mostrando evolução não apenas nas atitudes externas, mas também na percepção interna de suas próprias falhas e virtudes. Algumas cenas, como a discussão acalorada com um cúmplice traidor, revelam nuances de lealdade e traição, ilustrando a complexidade das relações humanas quando submetidas à pressão extrema. Comparações inevitáveis surgem com outros clássicos do gênero, mas A Bolsa ou a Vida se diferencia por seu realismo cru e pela capacidade de manter a atenção constante sem recorrer a soluções fáceis ou finais previsíveis. O ritmo da narrativa é cuidadosamente calibrado, alternando momentos de ação intensa com cenas de introspecção que permitem ao público refletir sobre as consequências morais e emocionais dos eventos. A performance dos atores é outro ponto forte, com interpretações que transmitem autenticidade, expressões faciais e microgestos comunicando emoções complexas, muitas vezes sem necessidade de diálogo. A
Cena em que o protagonista observa a reação de sua família após um evento traumático exemplifica essa sutileza, enquanto o público compreende simultaneamente os sentimentos de medo, culpa e determinação. A direção de fotografia contribui significativamente para o clima do filme, com ângulos que enfatizam isolamento, proximidade ou ameaça, e a paleta de cores frias durante momentos de tensão contrasta com tons mais quentes em cenas de lembranças ou afeto, criando camadas visuais que reforçam a narrativa. Outro elemento interessante é o uso de simbolismos recorrentes, como objetos perdidos ou presentes, que refletem escolhas passadas e consequências inevitáveis, aumentando a densidade narrativa sem sobrecarregar o espectador. O filme também explora a dualidade humana, entre instinto de sobrevivência e senso de justiça, entre egoísmo e altruísmo, e cada personagem secundário contribui para esse mosaico de dilemas, tornando a experiência cinematográfica rica e multifacetada. Momentos de humor negro surgem ocasionalmente, oferecendo respiros sutis que não diminuem a gravidade da história, mas permitem uma humanização dos personagens e aprofundam a empatia do público. O ritmo da edição é notável, alternando cortes rápidos em cenas de tensão com longos planos sequência que reforçam isolamento e vulnerabilidade. Cada escolha editorial contribui para a construção de suspense psicológico contínuo. Outro ponto a considerar é o impacto do cenário urbano, que funciona quase como um personagem, refletindo tanto opressão quanto oportunidade, com ruas estreitas, becos escuros e prédios imponentes criando um ambiente carregado de significado. As reviravoltas narrativas são bem dosadas, evitando excessos e mantendo o espectador constantemente envolvido. Cada decisão tomada pelos personagens principais gera efeitos em cadeia, e o roteiro se certifica de mostrar essas repercussões de maneira coerente e realista. A abordagem do filme sobre confiança e traição é complexa, muitas vezes confundindo o espectador sobre quem merece simpatia ou desconfiança, e isso contribui para um envolvimento ativo na análise moral e emocional da trama. O final do filme não oferece respostas fáceis, mantendo a ambiguidade moral e emocional que permeia toda a narrativa, convidando o público a refletir sobre os temas centrais de ganância, sobrevivência e escolha pessoal. Em suma, A Bolsa ou a Vida é uma obra que combina tensão dramática, profundidade psicológica e excelência técnica, proporcionando uma experiência cinematográfica que desafia o espectador tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Cada cena, cada detalhe visual, cada nuance de atuação contribui para uma narrativa coesa e envolvente, tornando o filme um estudo sobre os limites da moralidade humana quando confrontada com situações extremas, deixando uma marca duradoura na mente de quem assiste e estabelecendo um novo parâmetro para filmes que exploram dilemas éticos e a complexidade das decisões em contextos de crise. A capacidade do diretor de manter um equilíbrio entre ação e introspecção, entre tensão e reflexão, entre realismo e simbolismo, faz de A Bolsa ou a Vida não apenas um filme de entretenimento, mas também uma obra profunda que estimula discussão e contemplação sobre o que significa verdadeiramente sobreviver em um mundo onde o certo e o errado frequentemente se confundem. A riqueza de detalhes, a construção de personagens complexos, a manipulação habilidosa de suspense e a atenção à estética visual e sonora resultam em uma experiência cinematográfica imersiva que deixa o espectador tanto impressionado quanto pensativo. E é justamente essa combinação de elementos que solidifica a posição do filme como uma referência moderna de narrativa dramática e ação psicológica no cinema contemporâneo, demonstrando que escolhas aparentemente pequenas podem ter impactos gigantescos e que a linha entre herói e anti-herói é muitas vezes tênue e fluida, estabelecendo uma reflexão duradoura sobre a natureza humana, a moralidade e as consequências de nossos atos.